Então, professor, quem foi Agostinho de Hipona, certo? Isso. O que torna sua trajetória tão única dentro da filosofia e da espiritualidade cristã? Então, Santo Agostinho, ele é mais conhecido, né? Ou seja, Aurélio Agostinho é conhecido mais como Santo Agostinho na tradição católica. Ele nasce no ano 354, morre em 430. Ele nasceu na cidade de Tagaste, na região da Numídia, né? Na África, hoje seria a atual Argélia, né? Então, Depois de Cristo. isso, depois de Cristo. 354 depois de Cristo. E morre em 430. Ou seja, ele nasce ali em meados, segunda parte do século IV, e morre na primeira parte do século V, né, no contexto africano, né? Então ele era um autor africano, ou seja, bem vinculado à cultura romana. Agostinho é um romano, né? E com o tempo, evidentemente, ele se converteu ao cristianismo, né? Depois da conversão, depois de um tempo, foi sacerdote, depois bispo, e, portanto, considerado um dos grandes autores, um dos grandes escritores cristãos, tá? Além disso, ele é apresentado como um padre da igreja, como um pai da igreja. O que quer dizer isso? Quem foram os padres da igreja? Foram os primeiros escritores cristãos, mas mais que isso, foram grandes defensores da fé cristã, da identidade cristã, ou seja, tinham um amor profundo por Cristo, por Deus, pela igreja, né? Deram a sua colaboração, digamos assim, na elaboração dos primeiros dogmas, né? Da organização da doutrina, na explicitação da fé, na defesa da fé, foram grandes guardiões da fé. E Santo Agostinho é considerado um dos grandes padres da igreja na tradição católica, principalmente no mundo ocidental, no mundo latino, né, no mundo romano, porque vai ter a patrística grega e vai ter, né, a patrística oriental, geralmente mais de matriz grega, e a patrística ocidental latina. Santo Agostinho é considerado o maior padre da igreja no contexto latino. E a sua relevância, com certeza, né, ou seja, quando a gente pensa no âmbito da filosofia, não é à toa que ele recebeu o título de mestre da interioridade. Então, toda a questão da vida interior, da importância de se investigar a alma humana, esses movimentos interiores, o cultivo da vida interior, a maneira como ele pensou essa questão da interioridade, marcou muito, né, o pensamento ocidental, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no mundo moderno, a questão da subjetividade e depois a questão da intencionalidade, de uma certa maneira, apesar das diferenças, tem elementos aí que remontam à questão da interioridade agostiniana, isso no aspecto filosófico. No aspecto da espiritualidade, além da interioridade, Santo Agostinho também vai ser considerado o doutor da graça, né, pela Igreja Católica. Então, isso já mostra como ele salienta, né, a necessidade da graça de Deus, ou seja, se por um lado tem toda a questão do o ser humano foi criado por Deus, mas tem toda a questão do pecado de Adão, do pecado original, que feriu profundamente a natureza humana, o ser humano caiu sozinho, mas não consegue se levantar sozinho. Então, se ele pensa em redenção e salvação, sempre a graça vai ser necessária, né? E aí é óbvio que ele vai desenvolver toda uma teologia da graça, como que se dá essa relação entre a graça de Deus e, enfim, a liberdade humana, o livre-arbítrio humano. Ele tem o seu modo de pensar isso, mas no fundo mostrando que de fato, né, sem a graça de Deus o ser humano não consegue se voltar para Deus, não consegue vivenciar a questão da redenção, ou seja, a salvação é um grande dom de Deus, né? A graça é sempre anterior a qualquer tipo de mérito, apesar de Santo Agostinho também defender que a graça não substitui a questão da natureza, mas ele vai ter uma maneira muito peculiar de pensar isso daí. Lógico que vão existir as leituras e interpretações que fizeram dos textos e do pensamento agostiniano, e aí nessas leituras e interpretações, é evidente que vai ter às vezes muitas divergências, né, entre as várias escolas e correntes cristãs. Então eu diria que essa questão da interioridade, essa questão da graça, né, marca bem, né, o pensamento agostiniano, principalmente, né, essa coisa da busca pela verdade. Isso vai ser muito intenso em Santo Agostinho. A importância de que, se por um lado o ser humano tem mais ou menos um desejo natural pela vida feliz, pela felicidade, por outro lado, não tem como ser feliz fora da verdade. Sim. Ou seja, somente na verdade o ser humano consegue encontrar a felicidade, porque ele não quer só a felicidade, ele quer a verdadeira felicidade. Sim. Que somente isso pode realizar. Então acho que esses elementos já mostram, né? E a presença dele, a marca dele em vários autores da Idade Média, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, você vai encontrar muitos elementos do pensamento agostiniano.
né? E principalmente esses pontos que eu salientei aqui, e a verdade, né? Sempre associado muito à questão da misericórdia, do amor, né? A verdade na caridade e a caridade vinculada à verdade.